Vamos agora conhecer um pouco da história do melanoma. É com muita honra que eu gostaria de convidar o Dr. Lúcio Bacos, que é dermatologista, professor de dermatologia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à direção do GBM, em especial ao Dr. Elimar, que me transmitiu o convite para participar dessa belíssima festa, né, de 20 anos do GBM, e dizer que eu estou muito honrado com esse convite, primeiro por estar aqui apresentando algum material da história dos melanomas, e em segundo lugar por ter, digamos assim, participado desde a fundação, colocando uma centelhazinha, né, num grupo de interessados que deu origem a tudo que vocês estão vendo por aqui. Então, vamos falar um pouquinho, já que as músicas eram do passado, eu vou continuar então pelo passado, na verdade. Então, quer dizer, a história do melanoma cutâneo. Esse material que eu vou apresentar, muitos de vocês já conhecem, né, mas talvez alguns não o conheçam ainda. Qual a importância do melanoma dentro do nosso país? Se nós formos ver ali na tabela do INCA, dos 10 cânceres mais frequentes, o melanoma não aparece no Brasil como um todo, né? Porque se nós formos ver dentro da página de melanomas cutâneos, pela estatística do INCA, nós vamos ver que quanto mais se desce para a parte meridional do país, mais os melanomas começam a aparecer. Ou seja, quer dizer, não é uma neoplasia que está ubiquitária em todo o país, mas sim tem prevalência em certos lugares do nosso país, e isso é importante entender do porquê dessa história toda. Se nós formos ver, então, a taxa de incidência bruta por 100 mil habitantes no Brasil como um todo, nós vamos ver que não chega a 4 casos por 100 mil habitantes. Porém, se formos olhar, por exemplo, câncer, linfoma de Hodgkin, linfoma de Hodgkin tem menos do que melanomas. Câncer de tireoide, menos do que melanomas. Ou seja, é uma neoplasia que tem sua importância dentro do contexto do país. Vamos descer para São Paulo em homenagem, então, realmente aqui ao estado e à capital onde nós estamos agora no momento, já sobe um pouco mais, já chega a quase 5 casos por 100 mil habitantes. E se formos, então, mais para baixo, ainda mais meridional, chegamos em Santa Catarina, lugar de peles muito claras, com muito sol e mar, como está a doutora Silva, está abrindo a cabeça, dizendo que sim, né? Então, nós chegamos quase a 10 casos por 100 mil habitantes, ou seja, triplica quanto mais nós descemos dentro do país e da latitude mais adequada. Então, na região sul, né, como um todo, pegando os 3 estados da região sul, quer dizer, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós vamos ver que o melanoma, que antes não figurava nos 10 mais, ele aparece em 7º. Quer dizer, mais frequente do que outros cânceres que tem muito mais, digamos assim, talvez nome dentro da oncologia nacional. Então, quer dizer, é o 7º lugar em cânceres dentro da distribuição na região sul. Bom, no mundo inteiro tem importância, vários trabalhos há muito tempo já mostram nos Estados Unidos, que tem uma estatística bem melhor do que a nossa, quer dizer, se esperava cerca de 160 mil casos por ano, com 40 mil mortes. No Brasil, bom, se veja uma coisa interessante, quer dizer, em 20 anos de lá, em 20 anos, dentro da década de 80 até o ano 2000, a espessura tumoral foi diminuindo gradualmente. Por quê? O diagnóstico é mais precoce e tem muito mais alerta sobre isso. Então, quer dizer, há um controle um pouco maior dessa neoplasia em várias partes do mundo. No Brasil, nós estamos, a estimativa do INCA para 2016 é de quase 6 mil casos de melanomas, como foi falado, 1.500 óbitos, ou seja, quer dizer, quase 25% dos pacientes com melanoma podem ir ao óbito se não forem tratados e diagnosticados convenientemente. Então a importância é realmente bastante grande e nós vamos ver que o Brasil está seguindo, digamos assim, de certa forma, a tendência mundial. Esse trabalho já de 2010, do Dario Rigel, mostrando assim, quer dizer, o risco de um americano ter melanoma durante um período inteiro de vida. Na década de 30, 1930, se esperava um caso de melanoma para cada 1.500 habitantes. No ano 2015, um melanoma para cada 50 habitantes. Quer dizer, isso é uma coisa fantástica, uma subida exponencial da incidência de melanomas, pelo menos lá. E se nós formos pesquisar sites de pesquisa, de publicações médicas, como o PubMed, conhecido de todos, nós vamos ver que tem o acesso a esse mês, 110 mil
trabalhos publicados, é muita pesquisa, muitos relatos de uma neoplasia que tem uma importância bastante grande. No Brasil, um dos primeiros trabalhos foi do Dr. Aguilar Mendonça, do INCA, mostrava assim, já o risco crescente no Brasil. Ela avaliou esse período aqui de um pouco mais, quase 10 anos, e depois, mais tarde, se verificou que de 79 até 2009, a mortalidade triplicou em 30 anos, quer dizer, há mais casos e mais mortalidade. Em 2002, fomos pesquisar no PubMed, veremos que tinha 5 trabalhos publicados com esse verbete, melanoma maligno cutâneo no Brasil. 5 trabalhos. Hoje em dia, acessado anteontem, 178 trabalhos brasileiros publicados em revista internacional. Quer dizer, isso por trás tem muita participação do GBM, realmente que estimula em muitos lugares do país a pesquisa nos melanomas. E o melanoma é um tumor polimorfo, tem várias apresentações, várias possíveis etiologias, várias implicações dependendo do paciente, do tipo de pele e outros fatores. Então, quer dizer, melanomas que se originam em sinais em nervos congênitos, melanomas que não têm pigmentação, melanomas acromáticos, o melanoma de expansão superficial na fase de crescimento mais vertical, o melanoma do aparato ungueal, um lentígio maligno melanoma que é praticamente superponível, conforme vou mostrar mais tarde, ao relato do Hutchinson, no fim do século XIX. Né? Os melanomas, aqueles no meio de vários pintinhos, o patinho feio, né? Dentro dos nervos atípicos, o melanoma tipo lentígio maligno, expansão superficial, assim por diante. E esses melanomas que são, digamos, de outras áreas corporais, que não tem muita coisa a ver com o sol. Os melanomas acrais da região plantar, do aparato ungueal, das mucosas intraoral, mucosa genital, enfim, quer dizer, melanomas que não são iguais aos melanomas de hoje, né? São melanomas de antigamente, como eu digo, não é verdade? Então, sim, quer dizer, será que sempre teve essa importância o melanoma? Será que sempre tínhamos os mesmos casos? Certamente não. Vamos dar um pulinho bem lá para trás na história, quer dizer... Na época dos gregos tem pouca fidelidade de relatos, mas parece que o Hipócrates teria descrito um tumor escuro, melanoma, quer dizer, não se sabe realmente, mas tumores malignos, escuros, fatais e com metástase, somente no século XVII. Então já primeiros trabalhos se mostrando o relato de tumores mortais negros, né? E no século XIX, 1829-42, o Cordelier descreveu melanomas de mãos, pés e vulva. Ou seja, quer dizer, não era o melanoma que nós temos hoje. Eram nos pés, nas mãos, melanomas que ainda existem até hoje, mas assim, não ligados a fatores epidemiológicos da modernidade. Múmias pré-colombianas, quer dizer, peles escuras, né, do Peru, mostrando metástases não só na parte de pele mumificada, como também de ossos, metástases ósseas de melanoma. Então vamos voltar lá para trás, no século XIX, que quando se teve mais relatos com uma certa fidelidade de trabalho. O que o Tennyson dizia, né, no seu tratado clínico de dermatologia? Ele dizia que o melanosarcoma, chamado naquela ocasião, primitivo, é raro. O Perrin, esse autor, reuniu 16 observações, algumas outras foram publicadas depois dessa, e esse ano tinha ainda um caso no serviço deles, um melanoma por ano. Esse caso era um melanoma da face que tinha se instalado sobre um nevo, um sinal, segundo eles. Mas será que era um sinal ou era um lentígio maligno que esse paciente apresentava? Esse autor, esse Bush, né, ele falou sobre o perigo de se estipar tumor branco de pele. Quer dizer, já começava naquela ocasião, quer dizer, em tumores de pele escuros não se mexe porque isso pode disseminar. Então, por quê? Porque eram tumores grandes, chamativos, e certamente já tinha metástases, como o caso desse paciente que colocava melanoma multiplex, ou seja, a cicatriz cirúrgica e as metástases em trânsito de um melanoma bem característico. Então o Hutchinson, ele descreveu uma mancha melanótica, né, em 1894, dá para ver aqui nesse olho direito do paciente, e 120 anos depois, a nossa colega a doutora Marlene, lá de Porto Alegre, nos manda um caso que eu diria assim, é cópia carbono do caso do Hutchinson. Mesmo olho, mesmo lado, mesmo formato. Então, quer dizer, para mostrar que desde o século passado, esse tipo de melanoma existiu.
e vai continuar existindo porque está ligado ao sol crônico em áreas fotoexpostas. Em 1928, seu Carl Ziller, nesse seu tratado de dermatologia, de um atlas assim, ele mostrava o que era o melanossarcoma daquela ocasião. Era um tumor feio, vegetante, ulcerado e que aparecia sobre um névoa congênito gigante, grande, que até hoje existe isso, não é verdade? 1936, Nouvelle Pratique, Escola Francesa de Dermatologia. O meloma maligno é um tumor raro. O Mischer, em 686 casos de câncer cutâneo que passaram na clínica em Zurique, em 15 anos, ele encontrou 35 casos de melanoma. Ou seja, quer dizer, um pouquinho mais que 2 por ano, que era o que tinha padrão na época. E o traumatismo era muito importante, segundo eles, na etiologia do melanoma, não é verdade? E a simples excisão do névoa não está isenta de perigo, tanto que esse autor, esse ilustre, ele instituiu o noli me tangere, ninguém me mexa, ou seja, mexeu em tumor pigmentado, ele vai espalhar, vai se disseminar. Até hoje, em certos lugares do nosso interior do Brasil, se vê isso aqui, essas coisas não se mexem, mexeu aí que se espalha, não é verdade? Então, o noli me tangere desse autor. Em 48, já na moderna dermatologia e filologia do Becker e Obermeier, tá, mostrava então os melanomas da época, em névoa congênito aqui da região mamária e o melanoma instalado, que é tumor vegetante, ulcerado, etc, etc, etc. A escola argentina, que na década de 40, 50 era muito prevalente dentro da dermatologia sul-americana, né? O que eles diziam? Eles diziam que os melanomas, tá, ele se instala quase sempre sobre um névoa. E ele tem preferência pelas mãos e pés, os acrais. E aqui então nós temos o compêndio de dermatologia do professor Bekele Curban, aqui de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo. Aqui a minha assinatura, que é o livro onde eu aprendi meus primeiros passos em dermatologia. E eles eram categóricos em dizer que os melanomas localizavam preferentemente nos membros inferiores e genitais. Ou seja, é como era no século XVII, continuavam os mesmos melanomas. Mãos, pés e mucosas. Quer dizer, nada a ver com o melanoma solar. E aqui então uma foto do livro do Bekele mostrando os melanomas da época. Evidentemente que se fosse operar isso aqui, já tinha metástase. Então, noli me tangere subiu por causa disso aqui. E esses são casos lá da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, hospital de escola, hospital de referência para oncologia cutânea, né, naquela ocasião. Eram os melanomas da época. É isso que se enxergava. E assim, no tempo da minha residência, aparecia, quer dizer, 1 meloma por ano, 2 por ano, e a maioria eram desses casos. Raros eram aqueles de expansão superficial. É isso aqui, ó. Mesma coisa. Então, quer dizer, em 69, todo mundo conhece aqui os trabalhos do Wallace Clark, colaboradores, e Martin Min, que está sempre abrilhantando as nossas reuniões dos congressos do GBM, né? Ele verificou que alguns melanomas tinham um comportamento um pouco diferente, clínico e histopatológico. Então ele colocou essa classificação clínico-patológica dos melanomas e a figura básica que ele tinha encontrado era o melanoma de espalhamento superficial. Quer dizer, era o modelo de melanoma daquela ocasião, da década de 60 em diante, não é verdade? Então você se verificou que então, tinha um melanoma de expansão superficial, o melanoma tipo lentículo maligno, que sempre existiu desde o tempo do Hutchinson, pelo menos, tá? Em que é ligado à exposição solar crônica. O despalamento superficial, mais recente, mais ligado a sol de lazer, com queimaduras, enfim, aqueles outros fatores de risco que existem na modernidade. O não nodular, que seria então um que ultrapassaria, não passaria pela fase de expansão superficial. E os não solares, que são os antigos de antigamente, os acrais, né, do aparato unguial, os de mucosas, os vulvares, genitais, etc. Quer dizer, então, o sol seria um causador de alguns tipos de melanoma. Agora, desde que o mundo é mundo, o sol existe. Tanto que no Antigo Egito, o faraó, o Akhenaton, ele fez uma religião com um deus monoteísta que era o deus sol. Então, o sol era o deus de toda a terra. Então, mostrando aqui, ó, essa estela, mostra então o disco solar, os raios, e lá na ponta nós temos a cruz lançada, o Ankh, o símbolo da vida, ou seja, o sol dando vida sobre a família real e a terra toda. Então o sol era assim, cultuado desde a antiguidade. Mas por que não tinha melanoma de expansão superficial? Por alguns outros motivos. Vejam, porque naquela ocasião,
nós tínhamos, a estatuária egípcia mostra assim, que o homem era mais moreno, pele mais escura, que via no campo, luta, guerra, agricultura, etc. E a mulher branca, clara, dentro de casa, né, recatada e do lar, como dizem recentemente, né? Então era uma outra fisionomia, quer dizer, porque ela ficava dentro de casa, protegida, porque era mais bonita a pele clara. E assim foi indo pelos séculos afora. Então, quer dizer, Ana Bolena, no século XVI, que apesar de ser muito branquinha na moda, foi decapitada igual, mas enfim, isso é outra história. No século XVIII, o Gainsborough pintava, então, a nobreza da época, todos com roupa de ponta a ponta, só ficava o rosto para fora. Então, aqui está. Né? Então, mostrando que só sobrava o rosto. Por isso que o Hutchinson descreveu o Antigo Maligno da Face, pois é onde tinha só o crônico, né? Aqui uma foto não original, mas do filme E o Vento Levou, mostrando que no fim do século XIX também existia a mesma moda. Pele clara e roupa cobrindo o corpo. Tá? Por isso que o Hutchinson descreveu o Antigo Maligno na Face. Moda praia, em 1863, não é verdade? Quer dizer, um pouco diferente de hoje, não é verdade? Moda esporte, né? A Cici ia cavalgar com toda essa roupa, esse traje completo, só sobrava a face. Então dá para entender por quê. E eu acho essa foto muito emblemática, quer dizer, não era só a nobreza, não era só a família real, nem os nobres que faziam isso aqui. A população também. Essa foto é de 1890, uma raridade do mercado público de Porto Alegre, parcialmente restaurado recentemente, depois do incêndio, né? E que tinha a doca das frutas. Então, quer dizer, as carroças, os carroceiros e aqui as mulheres que estavam nas barcas, se vocês for olhar, todos os homens estão de chapéu e roupa comprida. Ou seja, só a face estava por fora. Jardim da Aclimação, 1929. Veja então o traje de passeio de todo o povo. Indo para o trabalho ou para casa, sabe Deus aonde? Todo de chapéu. Isso aqui levantou o chapéu para coçar a cabeça. Mas assim, estava de chapéu também. Né? O Jockey Club, início do século. Passeio público. Então, quer dizer, essa era a moda, quer dizer, não havia, até na praia, veja assim, quer dizer, a superfície coberta era muito grande, então não havia lugar para que o sol se instalasse, nem com queimadura, nem sol crônico, nem nada. Muito bem, então a moda da praia foi mudando com o tempo todo, aqui nós temos então um marco dentro da cultura solar, que eu diria, que a Madame Chanel, Gabrielle Bonner Chanel, Coco Chanel, ela fazia a moda avançada da época, né? E ela introduziu também o bronzeado, quer dizer, dentro da moda, introduziu o bronzeado, depois de uma queimadura que ela pegou na Côte d'Azur, ela veio bronzeadinha e disse, não, a moda dela tinha que ser os trajes tais e com o bronzeado, que ficou uma coisa fashion e mundialmente difundido. Assim como também outras coisas que ela difundiu bastante, né? Na época era moda, que seria então o cigarro aqui, o Dali com cigarro, a Chanel com cigarro, todo mundo seu cigarrinho, mas isso é outra história. Aqui uma revista de Porto Alegre, já extinta, a revista do Globo, mostrando então na década de 30, quer dizer, essa era a moda praia. Né? Inclusive, tem uma revista que eu não tenho a imagem aqui, não tem a foto, da Vanity Fair, que dizia assim que aparecia uma moça, uma garota em traje de banho, e dizia assim que a garota de 1930 deve ser bronzeada, must be tanned. Ou seja, quer dizer, era bronzeada, era obrigatório o bronzeamento. Essa gauchada aqui não estava lá muito contente, ela estava se protegendo com saída de banho e um jornal na cabeça, porque não queria ficar escura. E essa era então a moda em 30, como andavam na rua. Tá? Um pouco mais adiante, 40 e 50, né, o bronzeado de tortão na moda que em Londres, até no terraço, né, o pessoal tomava sol para poder ser bronzeado. E a Coppertone, que atualmente vende bons protetores solares, né? Naquela ocasião ela vendia produtos bronzeadores, porque tinha que bronzear. Esse é que é o problema. Isso é básico. E aqui temos uma piscina pública em Londres. A piscina está aqui atrás, viu, pessoal? O resto estão só adorando o sol, né? Adorador do sol. E assim no Brasil, quer dizer, com toda a nossa costa, o litoral, quer dizer, sol e mar, que maravilha. Então, isso em 1950, na verdade. E vejam em 1970 essa foto aqui, ó. Até hoje os hábitos são parecidos. Mas olha aqui, ó, um guarda-sol em todo arpoador, 1970, quer dizer, 40 anos atrás. Um.
Agora as coisas melhoraram, o pessoal está conscientizado, o GBM já faz campanha, proteção solar, então já se entende bem melhor, né, do que era antigamente o conhecimento sobre os riscos do sol em excesso e a pele clara, a pele mais sensível. Então, realmente, quer dizer, eu acho que depois desse momento que o Clark fez a classificação clínica patológica, houve um alerta cada vez maior mostrando que o melanoma mais prevalente hoje em dia é a expansão superficial nas peles claras, evidentemente. Casualmente, naquela ocasião, eu estava fazendo parte do meu pós-graduação na Inglaterra, então eu fiz esse trabalho na região de East Anglia, na Inglaterra, perto de Cambridge, naquela região ali, e essa revisão mostrou que já tinha 14 casos por ano, quer dizer, a mesma Europa que tinha 1, 2 por ano, já passou para 14 num serviço somente, localizado. Tá? E dentro desse estudo, se verificou que 50% eram de expansão superficial, esse ligado ao Sol. Trabalhos feitos nos Estados Unidos, 55% era de expansão superficial. Em Sydney, 43%, que é o lugar onde tem mais melanoma no mundo. Então, quer dizer, já subiu muito de expansão superficial que antes não existia. Por quê? O Sol era o mesmo, os hábitos é que mudaram. No Brasil começou a aparecer, são 6 casos por ano no Paraná, Dr. Lorivaldo Minelli, em Londrina. Em Porto Alegre, o Serviço de Câncer, que o Dr. Feriti está aqui presente para me corroborar, 14 casos por ano aparecendo, não é verdade? E nós, naquela ocasião, fizemos um trabalho na Santa Casa, em Hospital de Clínicas e outros lugares, tá? Mostrando assim que dentro dos melanomas, naquela ocasião, 53% era de expansão superficial. E assim foi indo. Então, quer dizer, essa preocupação, quer dizer, com o melanoma, e diferente, melanoma que vem dos antigos, muito mais prevalentes, isso me deu uma inquietação um pouco maior. Eu resolvi dizer, bom, vou fazer alguma coisa para fazer um marco, né, dentro do melanoma no Brasil. Então, eu resolvi fazer a primeira Conferência Nacional de Melanoma, né, que foi em agosto de 1996. Vários que estão naquela listinha estão aqui presentes, mas eu sublinhei 3. Dr. Fernando Almeida, Dr. Marcos Maia e eu que estava junto, estava organizando, que nós sentados na primeira fila do anfiteatro do Hospital de Clínicas, eu me virei para eles assim, pessoal, cada um de nós tem seu trabalho com melanoma no Brasil, e se a gente criasse um grupo de pesquisa ou de estudos para poder trocar ideias, o que vocês acham? E acharam uma boa ideia. Muito bem, a ideia foi tão boa que 4 meses depois foi fundado então o Grupo Brasileiro de Melanomas. Ou seja, quer dizer, frutificou bastante aquela centelha que a gente levantou de fazer um estudo dos melanomas no nosso país. Tá? E agora o site está instalado, as campanhas estão andando, as pesquisas são estimuladas, então quer dizer, a coisa foi indo lá. Então os fatores de risco que eu falei dos novos melanomas são bastante conhecidos. História familiar, história pessoal, cor do cabelo, olhos, a pele, papada, toda essa coisa. São os fatores ligados ao fototipo e fenótipo do paciente. E também os hábitos solares são muito importantes para este tipo de tumor, na realidade. Tá? Então, quer dizer, esse trabalho mostrando, quer dizer, que quem tem mais de 30 episódios de queimadura solar tem 11 vezes mais chance de melanoma. Os melanomas, 60% são de expansão superficial. O local de localização, tronco, dorso e membros inferiores de mulheres. Tá? Dá para entender por quê. Então, esse é o nosso hábito. Veja, então, isso aqui, ó. 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, a gauchada toda na praia, não tem um guarda-sol, chapéu não existe, então, mal e mal, olha essa criança desde cedo tomando sol sem grandes proteções. Isso até hoje se nota, infelizmente. Nós temos mais ultravioleta na região sul, muitas vezes, e temos uma incidência maior de UVA, né, em todo o planeta, quer dizer, no verão são 160 joules por centímetro quadrado. Isso é importante porque mostra que essa faixa aqui, ó, é a faixa que nós temos mais melanomas. Claro que não só aqui, mas um pouco para cima, um pouco para baixo. E onde tiver peles claras nessa faixa aqui, é possível que tenha mais melanomas. E nesse caso, nada a ver. Então, nesse caso, eu acho que o doutor Miguel Brandão, né, que tem uma experiência muito grande com melanomas acrais, pode nos dar bem mais elementos, né, ele que está ligado ao GBM, elementos para poder então entender melhor esses casos aqui, os casos de mucosa também, né, e esses casos que sempre existiram e atualmente continuam no mesmo patamar. Não parece que houve um grande aumento desses casos aqui. O que aumentou muito são os novos melanomas, que são os solares. Então era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, pessoal. Tá? Lembrando 2 frases. O melanoma escreve seu nome com sua própria tinta. Todos enxergam, mas nem todos conseguem ler. Então, é importante que se faça diagnóstico precoce, que se saiba que aquela pinta é importante, aquele sinal é importante. E, finalmente, como o Bernie dizia, que ninguém deveria morrer de melanoma.
Isso, então, é importante lembrar que a função do GBM é justamente evitar esse tipo de problema. Trabalhando, assim, na pesquisa, na informação, na divulgação, enfim, todas essas coisas que levaram esses 20 anos de atividade que estão sendo coroados por essa reunião. Então, era o que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado pela atenção. E isso foi passado. Agora, o presente e o futuro com vocês. Opa, muito obrigado.